Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui mais uma vez para gravar outro vídeo dentro dessa modalidade, a história da teologia cristã. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, né? Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, acesse a nossa playlist, a nossa biblioteca, que tem bastantes vídeos gravados, temos mais de 100, né, de vídeos gravados sobre tudo praticamente. Então, acesse os nossos vídeos sobre biologia, teologia sistemática, cristologia, pneumatologia, soteriologia, escatologia, até sobre escatologia gravei aí, sobre a questão das curiosidades bíblicas 1, 2, 3, 4, acesse a nossa playlist sobre depressão à luz da Bíblia, depressão no seu quadro histórico, depressão à luz da ciência, né? Então, voltando para pensamento, a questão de Judas, quem foi a primeira esposa de Caim, era gêmeos ou não? Então, temos bastante conteúdo para ser pensado, analisado e pesquisado, e é mais uma provocação dentro do nosso canal Teologia Aprenda Mais. Esse que é o nosso canal, acesse ele. Então, hoje eu vou falar dentro da questão dos vídeos, das gravações sobre a história da teologia cristã. Quero falar um pouco sobre a teologia de João Calvino, a reforma em Genebra. Falamos sobre Zwinglio, né? Nós temos que entender assim, a Suíça, né? Tinha a Suíça que tinha por capital Genebra, então em Genebra se falava o francês. E a Suíça que tinha por capital, né, por base, Zurique, né, que se falava o alemão, né, o alemão. Então, uma Suíça de fala francesa e uma Suíça de fala alemã, ok? Então, falando sobre a questão da reforma em Genebra, na Suíça de fala francesa, temos uma figuraça, uma pessoa muito importante na história, um personagem muito importante em toda a história da igreja, de toda a história do cristianismo, de toda a história da exegese, da hermenêutica, de toda a teologia, que é João Calvino, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa de João Calvino, né? Com a morte precoce de Zwinglio era capelão de um exército protestante e ele terminou morrendo em guerra, né? Morreu em guerra. E naquela época nós já tínhamos dentro daquela conferência, né, que aconteceu entre Lutero, né, e entre Zwinglio, já se usavam nomenclatura, né, os luteranos e os zwinglianos. Os zwinglianos ficaram o nome chamado de reformados, né? Mas sabemos que reformados somos todos nós, porque fazemos parte e somos filhos da reforma protestante, ok? Então, com a morte precoce de Zwinglio, o movimento reformado passou a liderança para João Calvino. Então vamos colocar dessa maneira, nesse contexto. Nós temos a primeira geração de reformadores. Qual é a primeira geração de reformadores? Temos Lutero, Zwinglio, Felipe Melanchthon. E daí nós já temos a segunda geração de reformadores, que tem Martin Butzer, temos João Calvino e os demais nomes que vêm pela frente, ok? Então nós temos a liderança aí de João Calvino. João Calvino, a questão a gente pode analisar a base de data, né? Em 1509, João Calvino nasce em Noyon, no nordeste da França. Seus pais são Gerard, Calvin, né, e Jeanne. Então em 1523 nós temos aqui, é muito importante falar sobre João Calvino, principalmente essa biografia de vida que ele tem. Em 1523 ele estuda humanidades, né, e teologia em Paris, ok? Em 1522 estuda direito em Orleans e Búzios. Em 1531 ele estuda retorna a Paris e retoma seus estudos, né, humanísticos, escreve um comentário do Tratado de Sêneca, de Clemência. Olha lá, Calvino ele se formou em direito, ele era bacharel em direito, ok? Ele escreve um comentário sobre Sêneca. Quem era Sêneca? Sêneca foi um grande filósofo que foi contemporâneo na época de Nero, inclusive foi mentor, foi tutor, foi professor do imperador Nero, né? Sêneca foi um grande nome da época da filosofia, do direito romano. Então Calvino escreveu em 1531 um tratado, um comentário sobre Sêneca, sobre os escritos de Sêneca, de Clemência. Em 1533 ele converte-se e tem de fugir de Paris, né? Começa a escrever sua obra magna,
Em 1536, olha lá, em 1536 a 1559, ele lança a primeira edição da instituição da religião cristã, ou Institutas. Então as Institutas, né, a primeira obra, o primeiro lançamento se deu na cidade de Basileia, em 1536, que foi a primeira edição. Em 1536, deseja ir para Estrasburgo. Então ele tem um encontro aqui de Guilherme Farel, conversa a ficar em Genebra, né? Tem o chamado desvio bendito. O desvio bendito que quando Calvino estava saindo de Paris, nessa época o imperador de Paris, o rei de Paris, o imperador de Paris era Francisco I, que era católico, e tem todo aquele ramo de perseguição. Calvino tem que sair de lá, ele procura ir para Estrasburgo, mas quando chega lá na fronteira entre França e Alemanha, bem na fronteira, onde que ele tinha que passar, para seguir para Estrasburgo, para estudar, para ter uma cidade de verão, buscar uma cidade intelectual para os seus próprios estudos, isso que ele queria, o alvo dele era esse, o objetivo dele era esse. Lá na fronteira, né, entre a França e a Alemanha, está tendo uma guerra entre o exército de Carlos V e Francisco I. Né? Então ele teve que fazer o chamado desvio bendito. Ele sai daquele caminho e tem que passar pela cidade de Genebra, né? Para pernoitar, e de lá ele seguir para Estrasburgo, né? Que Estrasburgo era uma cidade que estava na divisa entre França e Alemanha, né? E que também tinha uma igreja de refugiado francês, dirigida por um chamado Martin Butzer, né? Que se converteu na pregação de Lutero, no chamado debate que Lutero teve, né, contra alguns teólogos católicos, né, em Heidelberg, e Martin Butzer se converteu com a pregação de Lutero. Até quando viu Lutero pregando, anunciando, debatendo, parece que ele estava vendo o apóstolo São Paulo falando acerca da graça e da teologia cristã. Então ele fez esse desvio bendito e passa lá em Genebra, e em Genebra ele encontra um reformador chamado Guilherme Farel, e Guilherme Farel falou, né, um juízo de sentença, de profecia: ó, Calvino, você é um homem que precisa, que Genebra precisa de você, é o homem que Genebra está precisando para dar continuidade à reforma protestante. Mas Calvino falou: não, eu não sou esse homem, estou indo para Estrasburgo, tudo mais. E então Guilherme Farel foi e falou para ele: não vem com esses pretextos não, Calvino, porque Deus vai pesar a mão sobre você. E Calvino realmente sentiu que Deus, a mão de Deus pesava sobre ele, e realmente Guilherme Farel me decidiu, ou fez eu ficar em Genebra, né? Em 1538, essas são as minhas palavras, que a gente vai pegar um pouquinho mais bem polido de outras falas, mas essa que foi a maneira carinhosa e o convite que ele pessoal de Calvino para ficar na cidade. Em 1538, devido aos conflitos com as autoridades civis, ambos foram expulsos de Genebra, né, devido à questão das autoridades, porque Calvino não era um cidadão genebrino, né, ele foi expulso junto com Guilherme Farel, foram expulsos pelas autoridades civis, e eles foram para Estrasburgo, terminou indo para Estrasburgo, foi lá, conheceu Martin Butzer, né? Em 1538 a 41, Calvino passa 3 anos felizes em Estrasburgo, estudando, pastoreando uma igreja, né? Ele pastoreou uma igreja de refugiado francês em Estrasburgo. Ele participa de conferência com o reformador Martin Butzer, né? Ele leciona na academia de João Sturr. Ele também casa-se com uma mulher chamada Idelete de Bury, né? Idelete de Bury, que é uma viúva de um Anabatista. Ele escreve diversas obras. Em 1541, Calvino retorna a Genebra, escreve as ordenanças eclesiásticas, enfrenta uma longa luta contra os magistrados de Genebra, né? Mas a própria igreja que havia expulsado, as autoridades que haviam expulsado ele, faz um convite depois de 3 anos para que Calvino voltasse novamente para Genebra, e ele volta para o púlpito, a tribuna da igreja de São Pedro em Genebra, e recomeça onde que ele tinha parado, lá no livro de Malaquias, se eu não me engano. Em 1529,
torna cidadão de Genebra, em 1559 torna cidadão de Genebra, ele funda uma academia muito importante até hoje e publica a última edição das Instituta, que a primeira edição é de 1536, a última edição dele é de 1559. Ainda ele funda a famosa Academia de Genebra, tá? Em 1564, Calvino morre no dia 27 de maio, muito cansado mentalmente. Então nós temos aqui a primeira edição de 1536, tinha apenas 6 capítulos que tratava das seguintes temas, né? Então eu tenho até aqui a questão aqui das Instituta aqui, tá em latim, né? Das Instituta aqui de João Calvino, né? Então aqui a primeira edição dele que ele trabalha de 1536. Então a primeira edição de 1536 tinha apenas 6 capítulos que tratavam dos seguintes temas. O primeiro capítulo é a lei, a exposição do decálogo, né? Ele faz uma exposição do decálogo no primeiro capítulo. A segunda ele fala sobre fé, ele faz uma exposição do credo dos apóstolos. No terceiro capítulo, a oração, ele faz uma exposição da oração dominical, principalmente Mateus 6. Né? Então no quarto capítulo ele fala sobre os sacramentos, que são a nossa ordenança, ceia, batismo, etc. No quinto capítulo ele fala sobre os 5 falsos sacramentos, que são os ataques, porque a Igreja Católica fala de 7 sacramentos, e os que a Igreja Protestante tem somente batismo e ceia, e os demais a extrema-unção e não sei o que mais, entende? Ele vai e faz os ataques. O sexto, a liberdade cristã, o poder eclesiástico, a administração política, as Institutas de Calvino. Calvino produziu ao todo 8 edições do texto latino, de 1536 a de 1559. Então, ele teve o quê? As Institutas, ele teve o quê? Ele produziu ao todo 8 edições do texto latino. Então ele escrevia em latim, porque o latim era a língua universal da época. Ele escrevia em latim e era traduzido para as demais línguas, para o francês, etc. da época. Então a primeira edição é de 1536, vai até 1559. Então nós temos aqui, a primeira edição tinha apenas 6 capítulos, né? A última totalizou 80 capítulos, né? Equivale em tamanho ao Antigo Testamento mais os Evangelhos sinóticos e segue o padrão geral do Credo dos Apóstolos. Muito grande, né? Então, no primeiro livro, O Conhecimento de Deus, é uma obra de teologia sistemática, é um tratado teológico, é um tratado doutrinário do pensamento cristão bíblico, a obra das Institutas. É por isso que eu falo, antes de tocar de Calvino, tem que conhecer a biografia de Calvino, os livros de Calvino, o que Calvino escreveu. E não ficar somente com a questão da predestinação, a questão da eleição, da dupla predestinação. Temos que analisar toda a obra ao todo para não cometermos uma desonestidade acadêmica e uma desonestidade até difamatória contra a pessoa, né? Então, no primeiro livro, O Conhecimento de Deus, o Criador, o duplo conhecimento de Deus, as Escrituras, a Trindade, a criação e a providência. É a chamada teologia propriamente dita, a teontologia. No segundo livro, o conhecimento de Deus, o Redentor, a queda, a corrupção humana, a lei, o Antigo e o Novo Testamento, Cristo, o mediador, sua pessoa, profeta, sacerdote, rei, sua obra. Então, nós temos aqui o conhecimento de Deus, nós temos a cristologia, nós temos a questão da queda, que fala sobre a queda do homem, que é a hamartiologia, tudo no segundo livro. No terceiro livro, nós temos aqui a maneira como recebemos a graça de Cristo, seus benefícios, efeito, fé, regeneração, arrependimento, vida cristã, justificação, predestinação, ressurreição final. Quando ele fala de predestinação, ele não fala no primeiro livro, ele fala no terceiro livro, ele fala sobre predestinação. Calvino não é tido como teólogo da predestinação, Calvino é tido como teólogo do Espírito Santo. Ele falou mais do Espírito Santo do que sobre predestinação. No quarto livro, os meios externos pelos quais Deus nos convida para a sociedade de Cristo, a igreja, o sacramento, o governo civil, né? É um tipo de eclesiologia. Comentário. É um comentário das Institutas. Calvino escreveu comentário de todos os livros do Novo Testamento. Olha lá, ele escreveu comentário de todos os livros do Novo Testamento, exceto de 2ª e 3ª de João e Apocalipse. E sobre o Pentateuco, Josué, Salmos e Isaías. Com relação a sermões, Calvino expunha sistematicamente os livros da Bíblia.
Ele costumava pregar sobre o Novo Testamento aos domingos e sobre o Velho Testamento durante a semana. Olha lá, ele costumava pregar o Novo Testamento aos domingos e sobre o Antigo Testamento durante a semana. Ok? Final de semana, Novo Testamento, e meio de semana, Antigo Testamento. Muito bom. Seus sermões eram anotados taquigraficamente por um grupo de leais refugiados franceses, né? Então a série Corpus Reformatorum contém 872 sermões de Calvino. Olha lá, 872 sermões de Calvino é muita coisa, né? Folhetos e tratado, temos apologético contra católicos, anabatista em geral. Cartas, escrita a outros reformadores, Soberana, igreja, perseguidas e protestantes encarcerados e pastores, né? Escreveu várias cartas de encorajamento para pessoas que estavam entre a vida e a morte, escritos litúrgicos e catequéticos, confissão de fé, catecismo e saltérios, né? Princípios calvinistas. Nós temos aqui quais são os principais princípios calvinistas. É claro, a soberania de Deus na criação, na providência e na redenção. Deus é soberano em tudo. Deus é a causa primeira de tudo em Calvino. Deus é soberano na criação, é a causa primeira da criação. É a causa primeira na providência, que é a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Na redenção humana, Deus é soberano. Nós temos também o estudo sério e criterioso das Escrituras. Calvino era o exegeta, o hermeneuta. Tinha uma chave hermenêutica muito boa, principalmente é atual aos nossos dias. Outra, a importância da educação para os pastores e crentes em geral. Para ser pastor tem que ter formação teológica. É por isso que ele criou e fundou a chamada Universidade de Genebra, né? Então nós temos o que? O chamado governo representativo através de presbítero e concílios, né? Nós temos o concílio geral, o concílio da igreja presbiteriana, né, que é a igreja calvinista reformada, né? Temos os pastores, a forma de governo são presbíteros e etc. Ok? Então, shalom, até a próxima, e que Deus em Cristo nos abençoe e não cometa uma desonestidade acadêmica.